Olá! Hoje nós vamos trabalhar uma outra cabecinha, um outro rostinho. A proposta de hoje é o rosto de menino. Então, no material de apoio de vocês, o material de apoio que tem lá na página do grupo do Facebook, aqui tem o QR Code da página, tá? E aqui o nome da página. Vocês vão encontrar lá os riscos que a gente vem trabalhando aqui para a cabeça. No caso, eu estou trabalhando numa cabeça de 28 centímetros, então esses elementos faciais já estão adequados a esse tamanho de cabeça. Eu falei a respeito da proporção das cabeças, né, num vídeo anterior. Eu falei como a gente colocar os elementos faciais de acordo à proporção, ao tamanho da cabeça, para que isso fique proporcional à cabeça. Então, hoje nós vamos trabalhar o rosto de menino. Né? O que diferencia a menina do menino é apenas o distanciamento que existe entre os elementos, entre os olhos, nariz e boca. Isso já foi falado num vídeo anterior, lá no comecinho, quando eu trato a respeito dos caracteres, né, do gênero feminino, do gênero masculino, tanto faz o infantil, né? Quando eu trato desse assunto, eu falo a respeito de como que a gente faz para dar os caracteres de uma menina ou de um menino. Eu explico direitinho. Então, quem quiser ver mais aprofundadamente como fazer para conseguir dar esse efeito de masculino e feminino, dos caracteres masculinos e femininos, volta lá nos primeiros vídeos, onde eu explico os caracteres, como desenhar os caracteres. Mas vocês vão encontrar isso aqui no material de apoio de vocês. Então, eu já expliquei as maneiras de se retirar esse molde, antes de retirar esse risco, para poder passar para o tecido, tanto para você trabalhar em superfície plana, no tecido plano, como para você trabalhar já com a cabecinha feita. No meu caso, já vou trabalhar aqui, eu vou tirar aqui um pouquinho, a cabecinha feita já, tá? Já tá recheada, tá com alguns alfinetes aqui porque eu vou precisar. O que eu fiz, então? Eu só dividi, peguei o centro, de baixo do queixo, de cima, do topo da cabeça, coloquei 2 alfinetes e passei uma linha. Isso vai dividir o rosto em 2 partes, né? O direito de quem vê e o esquerdo de quem olha. E dividi depois do topo para cá o meio. Aí eu coloquei 2 alfinetes e passei uma outra linha. Então, eu consigo dividir o meu rosto na metade, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso vai me ajudar a posicionar os elementos faciais. Já falei muito disso daí aqui. Então, você tem lá o risco. Como você pode fazer? Você pode ir lá com um pedacinho de papel, tirar esse risco nesse pedacinho de papel. Vai lá, tira o seu risco, marca as linhas, né? É importante ter essas 2 linhas aqui, ó, tá bem demarcadas, tanto a horizontal quanto a vertical, dividindo o rosto no meio. Essa divisão tem que estar bem acentuada no centro do rosto. Esse rosto já está adequado ao tamanho da cabeça, já expliquei isso antes. Você pode fazer também, caso queira, pegar um acetato, que é esse material plástico aqui, né, conhecido também como transparência, imprimir essa folha na própria transparência e fazer o seu próprio stencil. Isso se você for trabalhar em série ou você já quiser facilitar a tua vida. Então, você faz o teu stencil, recorta algumas áreas, vaza algumas áreas para poder riscar diretamente na cabecinha. Mas vamos supor que eu não tenha esse recurso, né? Não tenha esse acetato, eu só tenha lá o meu papel. O que a gente pode fazer? Pode pegar o papel, colocar um carbono aqui, centraliza e risca. Tá, mas é carbono para tecido. Se eu não tivesse carbono para tecido, eu tô morrendo de vontade de pintar. O que a gente faz? Porque às vezes acontece isso, né, gente? A gente pode utilizar aquela técnica que a gente fazia, não sei vocês, mas eu, quando era criança, às vezes eu queria tirar um risco e eu desenhava, mas ainda não tinha domínio da técnica do desenho. O que eu fazia?
eu traçava lá, né, meu risco e vinha atrás usando um lápis mais escuro. No caso aqui eu peguei um 6B, que é um lápis bem escuro, que a grafite dele é bem escura e solta com facilidade. E passei esse lápis bastante vezes de um lado, de outro, nas regiões onde fica os olhos, nariz, a boca, as sobrancelhas. Para me certificar de que eu passei em tudo, eu pus ao contrário da luz, né? Coloquei ao contrário da luz, olhei lá numa janela e aí eu vejo onde está a sombra. Aqui, por exemplo, no canto desse olho faltou um pouco, então eu venho, coloco um pouquinho mais. Isso aqui vai funcionar como se fosse um carbono. Desculpa que a mesa está balançando, pessoal. Eu estou fazendo um pouquinho de força aqui. Olha, ele funciona como se fosse um carbono. Então, risquei lá com o meu lápis 6B toda a região. Aí eu venho, vejo onde está o centro aqui. Pego um alfinete. Vejo onde está o centro aqui, ó. Coloco o alfinete bem no meinho do papel. Esse alfinete vai entrar bem no meinho aqui, ó, das minhas linhas aqui. Ele vai entrar bem aqui nesse meio aqui, onde elas se encontram aqui. Tá, coloco o alfinete. Isso já me garante que esse molde não vai sair do centro do rosto. Agora eu vou precisar de mais alfinetes. Eu preciso ajustar essa linha lateral com a outra linha lateral de baixo. A linha lateral do desenho com a linha lateral da cabeça. Eu venho com o alfinete, olha aí. Deixei sobrepostas. Isso vai me garantir que os olhos vão ficar na mesma altura lá na cabecinha. Coloco o alfinete aqui. Mesma coisa do outro lado. Coloco a sobreposta, alfinete. Tá, isso já me garantiu que os olhos vão ficar na posição correta aqui. Em cima, sobreponho com a outra linha guia minha. Gente, tô ficando sem alfinete, espera um pouquinho. E aqui embaixo, eu preciso fazer a mesma coisa. Colocar um alfinete aqui embaixo. Faltou um alfinete, eu não posso tirar esse aqui. Só um minuto, deixa eu pegar um alfinete aqui. Pronto. Aí eu venho, sobreponho a linha e alfineto aqui no queixo também. Pronto. Aqui já tá colocado. O que que a gente faz agora? Vem com uma caneta e traça o risco. Deixa eu tirar só essa bandejinha por enquanto para poder facilitar a visualização. Eu venho, passo a caneta, faço um pouquinho de pressão para que esse risco saia lá embaixo. Seguro o papel, porque o papel ele é meio grossinho, né? Tô usando aqui uma folha de papel A4 ou conhecida também como sulfite. Estico para ficar bem lisinha essa superfície. Sobrancelha. Venho do outro lado, faço a mesma coisa. Eu começo pelos olhos. Ó, estica para que isso fique bem lisinho. Fica mais fácil para trabalhar. Talvez o outro lado o olho tenha saído um pouquinho do lugar, porque o papel mexeu. Tomara que não. Porque essa técnica, o único problema é que a gente não pode apagar depois, porque foi riscado a lápis. Tá, agora aqui o narizinho. Deixa eu virar bem pra vocês. Aqui, ó, narizinho. E boquinha. Eu tô
tô acarcando um pouco a caneta para que aquele lápis que esteja lá atrás sofra a pressão da caneta e passe para o tecido. A cabeça está bem cheinha, eu acredito que vai sair o risco. Antes da gente tirar todos os alfinetes, vamos dar uma olhadinha só aqui, ó. De um lado, ver se isso saiu. Olha lá, saiu. Então, agora sim, podemos tirar todos os alfinetes. Então, as linhas facilitam muito o trabalho da gente. Essas linhas que a gente faz de demarcação, olha lá. Olha, às vezes suja um pouquinho o tecido, tá? Isso aqui é normal, mas vai sair depois na hora que a gente for fazer o sombreamento. Deixar os alfinetes pra cá, para não misturar, não fazer muita bagunça. Deixar mesmo um pouco mais limpo. Então, aqui, olha, o rostinho tá riscado em conformidade às linhas de demarcação, que são as minhas linhas guias, tá? Caso eu fosse riscar com o stencil, se eu fosse riscar isso aqui com o stencil, era só posicionar também aqui no centro, ó. Posiciona direitinho as linhas e vai abaixando o stencil e riscando. Também coloca os alfinetes, como eu fiz com o papel, coloca o alfinete no centro, nas laterais, coloca tudo direitinho e vai riscando. Dá o mesmo resultado, tá ok? O stencil facilita porque ele é mais durável, né? Você tem por mais tempo isso aqui. Já o papel você usa umas 3 ou 4 vezes, depois já tem que descartar. Então, tá aqui, rostinho riscado, a gente já vai partir para a pintura. Então, vamos tirar só as linhas, tira os alfinetes e as linhas de demarcação para poder fazer a pintura. Eu já vou tirar e a gente já volta. Pronto. Retiradas as linhas, caso você precise reforçar alguma coisa na hora de trabalhar, pode usar a caneta fantasminha, porque agora você já tem a noção exata do que está riscado aqui. Então, precisou reforçar, recorre à caneta fantasminha, uma tonalidade de pele mais clara. Caso precise apagar, não vai ficar manchado, como é o caso da pele negra, que às vezes ela mancha, já expliquei isso também. Se quiser deixar só no lápis, também pode. Se você conseguir enxergar bem o traçado, também pode só deixar do jeito que está aqui, bem suave. Não tem problema. Eu vou reforçar aqui, mais para que quem esteja visualizando o vídeo consiga ver com mais facilidade os traços, tá? Mas não seria nem necessário, porque tá dando para ver bem o traçado só com o risco feito pelo lápis. Aí, aqui tá o rostinho. Agora a gente vai começar a trabalhar. Deixa eu fechar a caneta. Bem, nós vamos precisar de pincéis de cerda. Eu tô usando a referência 815, tá? Da Tigre. Esse é o número 16, também já foi trabalhado, tem um vídeo explicando como fazer. O número 4 de cerda, o número 2 de cerda, todos da mesma referência, 815. O número 0 da Condor, 484, eu não sei se vai dar para ver a referência aí, pessoal, de pelo, tá? Da Condor, esse aqui a gente não trabalha, pincel de pelo a gente não mexe. E o filete da Condor 00, referência 409. Então, esses são os pincéis que a gente vai trabalhar. Aí, como eu sempre trabalho, uma bandejinha. Nessa bandejinha eu coloco um lenço umedecido, pingo umas gotinhas de água para conservar a tinta úmida e não ficar com a tampinha, usando a tampinha do frasco, porque pode criar película na tampinha. Então, eu evito criar película e ressecar a tinta do frasco e da tampinha. Então, eu coloquei aqui os tons. O branco, marfim. Aqui eu tô usando amarelo pêssego, mas pode ser amarelo pele. Castanho claro, chocolate. Aqui o rústico.
preto, rosa antigo, azul celeste, azul marinho. Para essa proposta de rosto, tá? A tampa dessa bandejinha, ela é de acetato, esse material plástico aqui transparente, mas você pode usar um pires ou o que você tiver. Aqui eu coloquei o clareador ou incolor, porque ele tá bem molinho, eu tive que colocar um pouco de diluente no frasco, então ele tá bem molinho. Então, eu já deixei ele direto aqui, nessa bandejinha. Que é nessa bandejinha que a gente vai colocando a tinta e trabalhando lá no rosto. Porque se a gente pega direto da outra bandeja que está com água, pode aquarelar. E um tecido que seja um tecido absorvente e não solte fiapos. Pode ser uma malha, um tecido, uma flanela de limpeza, um paninho de limpeza que não solte fiapo. E água. Um recipiente com água, eu coloco umas gotinhas de detergente para facilitar a limpeza dos pincéis. Então, esse é o material que a gente vai trabalhar. Primeira coisa que a gente vai trabalhar no rostinho é o sombreamento, que são essas áreas aqui. Vocês têm isso aqui lá no material de apoio de vocês. Eu já expliquei várias vezes como a gente sombrear o rosto. Então, a gente vai trabalhar o rosto como se ele tivesse relevo. As áreas mais altas do rosto ficam mais claras, que é testa, nariz, maçãs do rosto, queixo, as partes mais volumosas da boca, a bolinha do nariz, as narinas, a pálpebra, o supercílio. Então, essas regiões vão ficar mais claras. Tem mais luz, recebe mais luz, então elas ficam mais claras. As regiões mais sulcadas do rosto é que vão receber o sombreamento. No caso, entre os olhos e o nariz, entre a pálpebra e o supercílio, abaixo do nariz, porque o nariz faz sombra nele mesmo, porque ele tem volume aqui em cima, então ele faz sombra nele mesmo. Nas narinas, ao redor, no lado das narinas, porque a narina é bem sulcada. No meio dos lábios, abaixo do lábio inferior, porque ele é volumoso, faz sombra nele mesmo. Entre o lábio e o queixo, a gente tem um sulco aqui, o mesmo sulco a gente tem aqui, também no buço. O buço recebe luz, então ele é claro nas laterais aqui, próximo à boca. Vamos escurecer também próximo à têmpora e abaixo do queixo, naquela regiãozinha da papada. E na hora de fazer as bochechas, a gente vai lembrar que aqui tem a maçã do rosto, que tem volume, então a gente vai acentuar o tom mais abaixo da maçã do rosto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um tom um pouquinho mais escuro do que o tom do tecido que a gente está usando para a pele da boneca. Então, eu costumo misturar. Eu vou trabalhar com um pincel para fazer o esfumado, pincel de técnica de pincel seco. Vou trabalhar com o número 16. Então, eu pego o tom próximo ao tom de pele. Deixa eu colocar a bandejinha aqui para que você veja. Olha, aqui é o tom da pele. Um pouco do castanho claro. E um pouquinho do rosa antigo, mas bem pouquinho mesmo. Agora eu misturo esses tons. Poderia vir também só com castanho claro, mas às vezes ele vai dar o tom. Eu gosto de trabalhar tom sobre tom, então eu trabalho primeiro tons mais claros, depois eu vou passando para o tom mais escuro. Agora eu vejo esse tom através da bandejinha. Ó, Ai, o paninho desceu. Deixa eu segurar ele aqui. Ó, eu vejo aqui como ele tá com relação à pele da boneca. Ó, tá um tom bom, nem tão forte e nem tão fraco. Eu acredito que ele vai dar certo. Então, pra gente fazer a técnica do esfumado, a gente vai pegar esse tom que tá aqui no pincel, ó, tira lá no paninho, bate assim, ó. Deixa o pincel com pouca tinta. É a técnica do pincel seco. Então, bate. Testa atrás da cabeça, que aqui vai cabelo, né? Aqui você vê tanto a tonalidade, quanto a quantidade de tinta que está no seu pincel. É para lembrar um blush, tá? Para ficar parecendo um blush. Eu tô achando o tom bom, a tonalidade está boa. E também a pincelada, a
carga de tinta também está boa. Não está com muita tinta. É esse efeito que eu quero. Então, vamos trabalhar primeiro entre os olhos e o nariz. Pego lá o cantinho do olho. E puxo essa tinta em volta dos olhos, acompanhando o contorno externo do olho. De um lado. E do outro. Vou lá no paninho, sempre no pano primeiro, tá? Porque lá tem menos tinta. Vai observando os dois lados e tentando deixá-los simétricos. Com a mesma quantidade de tinta e a mesma tonalidade. Agora aqui eu vou passar esse pincel que já tá começando a ficar um pouquinho grande para a área de trabalho. Voltamos lá no paninho. Deixa eu trabalhar logo aqui essa região da têmpora. Puxando para cima da testa. Lembrando que ali tem cabelo, não precisa puxar demais. Só para dar uma leve sombreada. Vai entrar a orelha aqui também depois. Aqui embaixo, na região da papada, porque o queixo faz sombra nele mesmo. Entre a boca e o queixo, esse pincel aqui já tá começando a ficar grande. Deixa eu pegar um pincel menor. Quanto menor a cabeça, mais cuidado a gente tem com o manuseio de pincel e tinta, principalmente para não carregar tinta demais nesse momento do sombreamento. Vou pegar o número 4, vou fazer o mesmo que eu fiz. Pego um pouquinho da tinta aqui dos dois lados do pincel, vou lá no paninho, bato arredondando. Agora eu vou entrar com a sombra aqui, ó, abaixo do nariz. A gente procura lembrar que tem uma bolinha aqui, né? Então, a gente faz essa sombra como se fosse ao redor dessa bolinha. Volta lá no paninho. Aqui abaixo da sobrancelha, da narina. Pego mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso. Aqui ao redor da narina. Pego mais um pouco de tinta, tiro o excesso. Ao redor da narina. E em cima do nariz, porque essa linha aqui, a mais forte vai sair. Aqui tava embaixo com o lápis, não sai não. Depois que eu passar o secador de cabelos, ela não vai sair. E puxo um pouquinho aqui, olha, lá para a direção do olho, nesse movimento aqui. De um lado, aqui vai faltar tinta. Vou lá no paninho. E do outro. Eu tô criando essa área aqui, ó, abaixo dos olhos, tá? Ela não tem muita sombra, mas é interessante que a gente faça. Se você não conseguir puxar de lado o nariz, na segunda vez que você for pincelar, puxa do canto do olho. Vai puxando lá na direção do olho. Dos dois lados, procura deixar simétrico.
Agora, com a tinta, não precisa bater lá no paninho, porque eu preciso deixar essa região bem sulcada, que é que fica entre a boca e o queixo. Então, eu puxo, esticando essa tinta para os cantos do lábio inferior. De um lado e do outro. Matizo, respeitando os volumes do rosto, respeitando aqui o volume, que aqui tem o queixo, né? Essa área fica mais clara, então não pode escurecer muito. Então, puxa para baixo e para cima. Agora, eu volto de novo com o pincel com carga sem limpeza, acomodo aqui, olha, acomodo nesse cantinho, faço como se fosse um Vzinho, porque essa área aqui é mais clara e aqui perto das narinas também é mais clara. Acima das narinas, só embaixo delas que não. Então, é o que eu tô fazendo, escurecendo embaixo das narinas. Aqui na região do buço, a gente tem uma marquinha. Pode pegar direto também lá da bandejinha e fazer essa marquinha, como se fosse um Vzinho também. Agora, para separar o lábio superior do lábio inferior, eu vou usar o mesmo tom. Porque para os meninos, a gente não acentua muito os lábios, o tom do lábio. Ele vai ficar quase no tom da pele dele. Nas meninas, a gente já usa um tom de rosa antigo. Para os meninos, a gente procura evitar essa coloração mais intensa. Então, o trabalho é mais próximo do tom da pele. Pálpebra. Vem aqui acima do olho. Eu não estou limpando mais no paninho, porque eu quero deixar o tom mais acentuado. Então, eu trabalho tom sobre tom. Quando eu quero clarear o tom, fazer só o sombreamento mesmo, eu limpo lá no paninho. Caso eu queira salientar a tonalidade, que é o que eu tô fazendo agora, eu já venho direto na bandejinha, pegando o tom lá da bandejinha. Aqui eu estou salientando a pálpebra. Parte de dentro do rosto para fora. Dos dois lados faz a mesma coisa, de dentro para fora. Agora, a pálpebra inferior, eu venho de fora do olho para dentro, acompanhando o risco do olho. Não precisa puxar demais, senão dá a impressão que o bonequinho tá com olheira, né? Aqui é a mesma coisa do outro lado. Agora, lá perto da sobrancelha, eu vou fazer uma esfumada. E no caso, eu preciso bater lá no tecido, porque para esfumar, a gente tem que tirar todo o excesso. Tá aqui, ó. Próximo da sobrancelha. De um lado. De outro. Olha sempre, vê se você tá gostando do efeito, para ir intensificando conforme a necessidade. Agora eu vou colocar um pouquinho do castanho. Tiro lá da bandeja que tá com o lenço umedecido, coloco nessa bandeja de trabalho aqui. Limpo meu pincel para tirar o excesso lá no paninho. Limpo dos dois lados. Com castanho, eu vou intensificar os sulcos. São essas áreas mais escuras aqui, ó, do rosto, tá? Onde tá mais sulcado no rosto. Então, é aqui. No canto do olho. E divido a pálpebra aqui, ó. Faço uma linha paralela à linha dos olhos, mas acima, bem acima dele. Do outro lado a mesma coisa. Canto de olho.
e defino a pálpebra aqui. Fazendo uma linha paralela ao olho e trazendo de dentro do rosto para fora. Essa descer um pouquinho mais, vamos descer do lado de cá também. Cantinho de narina. Tô descendo um pouco do ângulo. Nossa. É que assim, pra gente gravar e olhar o que tá fazendo, é um pouco complicado. Olha, acabou o meu castanho claro lá da bandejinha. Volto lá na minha bandeja que tá com o lenço umedecido e a tinta. Tiro o excesso aqui. Pego a tinta novamente e volto do lado de cá. Eu estou demarcando as áreas mais escuras, as mais sulcadas, aquelas que têm mais profundidade no rosto. Aqui, ó. É importante tirar ele lá da outra bandeja e colocar aqui, nessa bandejinha de trabalho, porque na outra bandeja tem água, né? Eu coloquei água no lenço umedecido, para a tinta se manter úmida e às vezes pode ser que aquarele, né? Fique bem aquarelado. Agora vou pegar um pincel menor ainda, vou pegar o número 2 de cerda, porque eu vou trabalhar com definições menores. Esse cantinho aqui, ó, debaixo do nariz, tem mais sombra. Posso puxar um pouquinho, só do resíduo da tinta, aqui na região das narinas, entre o queixo e o lábio inferior. Aqui eu tô trabalhando castanho claro, tá? Puxo para a região do contorno do lábio, entre os cantinhos, de um lado, de outro cantinho da boca. Tiro o excesso lá no paninho, acomodo a tinta. Ok. Agora eu vou escurecer um pouquinho só isso aí. Eu pego chocolate e misturo ao castanho claro. Porque eu preciso de um tom um pouquinho mais escuro para algumas áreas. Então, eu vou trabalhando tom sobre tom. Isso me garante que eu não vá carregar demais esse rosto. Tiro o excesso, pego a tinta. Eu vou definir agora essa área de pálpebra aqui. Ó. Tiro o excesso, porque eu vou matizar esse tom, no sentido do contorno que eu trabalhei. Eu esfrego, para que essa tinta se acomode aí. Nesse lugar. Do outro lado, a mesma coisa. Marco a pálpebra. Tiro excesso lá no paninho. E acomodo a tinta no sentido do contorno. Aqui, no cantinho do olho. De um lado. De outro. Porque eu tenho um desenho aqui de base. Para saber onde é que tá mais escuro e eu preciso escurecer. Tiro excesso no tecido. Pego mais um pouquinho. Aqui embaixo do nariz. Porque o nariz projeta sombra nele mesmo. Entre a narina e o rosto.
pincel eu tô achando que ele tá com bastante cerda ainda, então vou pegar bem pouquinha tinta, porque eu quero só fazer um tracinho leve, bem leve, porque senão vai deixar a narina muito marcada, e não é essa a intenção. Poderia fazer até com pincel filete aqui, tá? Pincel apoiado. Ok. Aqui abaixo do lábio, porque o lábio projeta sombra no rosto, porque ele tem volume, né? Aqui entre o lábio superior e o lábio inferior, mais nessa curvinha no meio, e puxa só o resíduo para as áreas externas da boca, da linha externa da boca. Agora, um pouquinho de sombra, só um pouquinho no cantinho externo de cada olho, de um lado, de outro, isso é para definição e volume de olhos. Aqui embaixo das sobrancelhas. Pronto, para definição de formato, isso daqui já tá bom. Aqui pode puxar só mais um pouquinho, olha, só para definir melhor aquela marquinha que a gente tem aqui, ó, no buço. Tá ok. Deixa agora o pincel. Agora a gente vai trabalhar a região de bochecha. Vamos deixar essa bochechinha pronta. E depois passar para os elementos do rosto, como nariz, boca e olhos, sobrancelhas. Olha, para a bochecha, como ele é menina, a gente também não acentua demais o tom, não. Então, a gente vai colocar um pouco do tom de pele e um pouco do rosa antigo. Matiza, mistura os tons. Eu tô usando, no caso, o pincel, voltei com o pincel 16, porque a área vai ser maior, né? A bochecha é um pouco maior, então eu trabalho o pincel conforme a área que eu vou trabalhar. Deixa eu ver aqui perto do rosto. Como é que tá o tom? Tá um tom bom. Eu acho que tá um tom bom pra pele. Tá um pouquinho escuro, mas como eu vou trabalhar com a técnica do pincel seco, eu acredito que esse tom esteja bom. Vamos lá no tecido, tiro o excesso. Isso tem que ficar como um blush. Testo lá atrás da cabeça. Olha, tá uma tonalidade boa. Aí eu venho aqui respeitando a região da maçã do rosto, que é isso aqui, ó. Ela tem que ficar clara. Então, eu vou passar mais aqui abaixo, ó. De um lado. Do outro. Aí eu vou subindo bem gradualmente com o pincel com pouquíssimo resíduo de tinta, olha.